Ei pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga e também numeróloga e administradora do site Astrolumine. Tô aqui para dar as dicas da semana do dia 24 ao dia 30 de maio, que a gente tem eclipse lunar no eixo Gêmeos Sagitário, né? Temos ainda Netuno fazendo uma quadratura com Vênus no dia seguinte do eclipse. E temos no final de semana Vênus encontrando com Mercúrio no signo de Gêmeos e Mercúrio entrando no seu movimento retrógrado, considerando que a gente já tem Saturno aí também no movimento retrógrado e o céu começa a ficar retrogradado, né? Então a gente entra numa semana aqui com eclipse, que temos na segunda-feira, 0 hora da segunda-feira, o ingresso da Lua no signo de Escorpião, que é uma lua de profundidade, de complexidade, de sentimentos mais vinculativos e profundos e complexos, né? E indo para uma lua cheia e com um eclipse lunar, né? Em que a luz do Sol fica obstruída pela Terra, e ao ele tentar jogar a sua luz para iluminar a Lua, que não tem luz própria, né? Que se ilumina quando está cheia pela luz do Sol, quando ele joga essa luz, por ele estar em oposição com a Terra ali no meio, num alinhamento, você tem o eclipse, que é a sombra da Terra sobre a Lua. E aí a gente não vê a Lua, né? Dos antigos diziam até que um dragão engoliu a Lua e depois ele devolve a Lua, e assim mesmo acontece quando é um eclipse do Sol, né? O dragão engole o Sol e depois devolve o Sol. Bom, o que quer dizer, né, especificamente um eclipse? É um apagão. Como a gente pode ver, a Lua, ela não tem condições de absorver aquela luz do Sol, e aí é um apagão do quê? O Sol é nossa consciência, a Lua é nossa inconsciência, nossas emoções, nossas memórias. Então o que apaga? A Lua se apaga, né? Fica o Sol, que é o aprendizado, o momento presente. Só que o mecanismo funciona assim. Tudo que a gente aprende na vida, a gente aprende dentro da astrologia, e considera que a gente aprende através do nosso Sol, né? A forma como a gente aprende através do Sol. Coisas novas, né? E aí é igual ao computador. O que a gente aprende tem que ir para uma memória, como se fosse uma memória do computador, né? Uma memória, vamos dizer assim, que fica guardada ali, quando você precisa você puxa, como se fosse um arquivo, né? Aqueles arquivos ficam guardados ali. Onde que a gente guarda esses arquivos? Na nossa Lua. Então, por exemplo, se a gente tem um comportamento emocional diante de uma situação, e esse comportamento é sempre o mesmo, é porque a gente tem essa memória gravada na Lua, né? É um condicionamento emocional. O que acontece? Qual é a oportunidade do eclipse? O descondicionamento desta ferramenta, desta memória, né? Porque você não tem mais ela, você não tem mais aquele repertório. Aquele arquivo apagou. É como se fosse um problema que desse no computador e você não tivesse mais a memória. E aí você teria que começar a refazer algumas coisas na sua vida, mas de uma forma até diferente, porque você não tem mais aquele repertório, não tem mais aquele arquivo. Né? Então é uma oportunidade diante de situações, às vezes até antigas, mas diante dessa escuridão que acontece, a gente tem que agir de uma forma diferente. Tem que desafiar-se a agir de maneira diferente. E onde que eu sei o que eu tenho que fazer com esse eclipse? Aí vai depender de onde o eixo Gêmeos Sagitários está no seu mapa. Né? Então, por exemplo, se for um eixo 4-10, né, que o Sol está lá no signo de Sagitário na casa 10 e está no signo de Gêmeos na casa 4. Então, o que está acontecendo? A Lua que está apagando está lá no signo de Sagitário, o Sol está no signo de Gêmeos. Então, você tem que descondicionar a maneira como você trata as questões familiares e profissionais. Você vai ter que, sem ter a memória de saber como lidar com aquilo, você tem que criar novas memórias, novas formas de fazer, novas formas de sentir, novas formas de pensar. Considerando que esse eclipse ele acontece em quadratura com o planeta Júpiter, que é regente do Nodo Sul, onde a Lua está também, que é Sagitário, a gente tem uma coisa do tipo assim, descomplica,
né? Talvez o repertório e a memória que você tinha era muito complexa, era muito complicada, era muito difícil, né? Que eu venho falando já tem um tempo. Existem caminhos mais fáceis para a gente chegar no mesmo lugar, né? E às vezes a gente fica batendo cabeça e fazendo a mesma coisa do mesmo jeito e depois fica reclamando que fica caindo no mesmo buraco. Óbvio, porque você está fazendo igual. Então é aquela coisa, né? Não adianta você querer um resultado diferente se você continua fazendo da mesma forma. Então o que é o eclipse? O eclipse é justamente essa oportunidade desse descondicionamento de, vamos dizer assim, comportamentos e atitudes e formas de sentir e de agir que a gente usava repetidamente e que podia não dar certo. Né? E que agora a gente se vê sem esse repertório, a gente tem que fazer coisa, a gente tem que improvisar, fazer diferente, né? Como que eu posso lidar com essa situação? Às vezes acontecem situações, por exemplo, nesse eixo 4-10, situações da família que você precisa lidar diferente, né? Lidar de uma forma emocionalmente diferente com aquilo, com mais consciência onde está o sol que é lá em Gêmeos, né? Como se o Gêmeos estivesse na casa 4. E aí o que acontece? Na casa 10, você perde o repertório das questões profissionais, e aí você tem que se reinventar, você tem que fazer diferente, você tem que experimentar novas coisas, né? Para ir aí novos caminhos, e talvez até mais simples, né? Porque aí o nó do norte está no signo de Gêmeos, onde está o sol, falando, o que está iluminado está aqui, são os novos caminhos, são as novas formas de fazer, descomplica, em vez de ser desapega que a vida flui, descomplica que a vida flui, né? Então, esse momento é justamente para isso, para a gente olhar para a nossa vida, ver o que está muito complicado e tentar descomplicar através de novas formas de agir e se posicionar diante daquele assunto, né? Que tragam melhores resultados e resultados diferentes. Porque é o que eu falei, se a gente continuar repetitivamente fazendo a mesma coisa, os resultados serão iguais, né? E aí, o que traz pra gente essa semana? Essa quadratura com Júpiter, ela fala muito da questão de não exagerar, né? Evitar os exageros, porque às vezes a gente pode dar um passo maior do que a nossa perna, prometer coisas que a gente não pode cumprir, né? E muito para teoria e esquecer da prática, e muito para Sagitário esquecer de Gêmeos, né? Que o Sagitário é o sábio, é o inteligente, é o que estuda, o que tem as teorias, e o Gêmeos é o que tá ali no dia a dia, na comunicação, no vamos trocar ideia, vamos fazer acontecer, vamos ter ideias mais vão agir de forma prática, né? De forma mais objetiva. Então é essa a ideia, né? Descomplicar e não ficar só na teoria, que seria essa questão do Júpiter, ou ficar achando que porque sabe muito, né, já tem um resultado, e não é por aí, né? Às vezes você tem que vamos dizer assim, reciclar o que você sabe, né, nesse momento de eclipse. Às vezes você acha que sabe tudo e nem sabe tudo. Aí é pego numa situação de calça curta que você fala, nossa, isso aí eu não sei lidar. Isso aí eu não sei fazer. E aí você tem que se desafiar a aprender a fazer aquilo. Encontrar dentro de uma oposição de eclipse lunar o caminho do meio, né? E para enriquecer mais essa leitura aí do eclipse, no dia seguinte a gente tem a questão do Netuno em Peixes fazendo uma quadratura para Vênus em Gêmeos. E chama muita atenção porque assim, a corda Alice, né? O Sol é a consciência, é o Sol que está aceso, a Lua que está apagada. Então, esse aspecto, ele cria um ar de romantismo, um ar de crença na ilusão, e que tudo vai levar à frustração, porque não é real, né? Então, Netuno em Peixes cria ilusão. Quando ele quadra Vênus, ele está criando ilusão em duas áreas praticamente, né? Vamos dizer assim, ele está jogando uma névoa no nosso olhar, né? É o amor cego, né? É aquele negócio de você amar o outro sem enxergá-lo, né? E que não é verdade, que não é verdadeiro. Porque você tem que enxergar a outra pessoa para você não se frustrar depois. É aquele amor que às vezes acontece quando você começa a ter um relacionamento e aí é aquele mar de rosas e você acha que aquilo vai ser para a vida toda. E não é por aí, né?
Aí é o momento com o eclipse e com essa quadratura que faz parte do mapa do eclipse, né? Do mapa que a gente tira no momento do eclipse, tá lá a quadratura Netuno-Vênus. Então esse Sol, ele tá pedindo, ó, traz para consciência seus relacionamentos, acorda para as questões de investimento também. Às vezes você tá dando murro em ponta de faca, você tá lá com uma grana enorme na poupança, sendo que tem outros investimentos muito mais legais para você fazer que te rende muito mais. Ou às vezes você tá investindo num negócio e é o momento de cair a ficha e falar assim, gente, eu preciso mudar, eu preciso fazer diferente, porque assim eu vou pro buraco, né? E aí, às vezes, aquilo pode te acordar e te despertar para esse momento em que você precisa ir por um caminho alternativo, às vezes até mais simples, né? E na questão dos relacionamentos, aquilo tudo vem à tona. Junto com essa coisa do, vamos dizer assim, de você não conseguir enxergar, o eclipse pode te ajudar a você não agir da mesma forma. Não agir de forma cega, não agir não vendo, né? Agir não vendo o que está na sua cara. Mas esse aspecto, ele joga essa névoa, né? Mas muitas coisas podem vir à tona e aí depende de você escolher enxergar ou não, porque esse aspecto vai impedir que você veja. Então, o objetivo do eclipse é que a gente se descondicione de atitudes dentro até do relacionamento repetitivo, né, em que a gente escolhe não ver, em que a gente escolhe jogar as coisas debaixo do tapete, depois eu resolvo, depois eu vejo, e aí dentro dessa situação, você, dentro do eclipse, você meio que esquece como é que você fazia, e as coisas vêm à tona, e você tem que lidar com aquelas coisas de uma forma diferente, não dá mais para jogar debaixo do tapete, não dá mais para fingir que não vê, né? Então, a mesma coisa nas questões financeiras, de parceria de negócios, colocar os pingos nos is, vamos conversar, né? A conversa está muito favorecida dentro do aspecto que acontece no sábado, que é a conjunção Mercúrio com Vênus, um pouquinho antes dele ficar retrógrado. Então ainda tem quinta, sexta e sábado, né? Se essas coisas vierem à tona para poder dar uma conversada, bater um papo, vamos organizar aqui a coisa de uma forma diferente, né? Para fazer sentido para nós dois, né? A mesma coisa a questão da questão financeira, vamos organizar essa situação financeira de uma forma diferente. Eu vou pedir para o gerente uma informação sobre novos fundos de investimento. Então, é uma maneira de as coisas ficarem mais claras, você virem à tona, você perceber o que você não estava vendo e agir de uma forma diferente para ter resultados diferentes. Basicamente é isso, tá? E aí o que acontece? No final do dia do sábado, a gente tem o Mercúrio ficando retrógrado. E o Mercúrio retrógrado é uma grande chance, porque todo mundo fica assim, meu Deus, Mercúrio retrógrado, Saturno retrógrado. Saturno retrógrado, que aconteceu agora no domingo passado, fala de a gente revisar as nossas responsabilidades sociais. Fala de eu estou fazendo a minha parte no todo, né? Então você para mais para poder pensar sobre aquilo. Nessa história de pandemia, será que eu estou fazendo a minha parte? Será que eu estou cuidando de mim? Para poder engrossar a fila das pessoas que estão ajudando, né? Estão indo na onda positiva aí. Será que eu estou cuidando dos outros, né? Que estão, vamos dizer assim, menos favorecidos nessa situação? Mas antes de tudo, tem que cuidar de si mesmo, dentro dessa perspectiva Saturno retrógrado, né? É ver a nossa responsabilidade, a autorresponsabilidade diante de uma responsabilidade social. O que eu estou fazendo para o todo, né? E deixar de pensar muito no euzinho separado do social. Esse Mercúrio retrógrado faz a gente rever também aquela questão de somos todos um, né? O que eu faço para você acaba voltando para mim, porque se nós fazemos parte de um corpo maior, tudo que eu faço contra o outro, eu estou fazendo contra mim mesmo. A perspectiva disso é muito importante, né? E o Mercúrio retrógrado faz a gente revisar também sobre os nossos pensamentos, sobre o que a gente vem alimentando nossa mente com informações, que tipo de coisas nós estamos lendo, revisar nossos planos, nossos pensamentos, nossas ideias, voltar a fazer cursos que nós paramos há algum tempo, né? Estudar, revisar alguns estudos,
né? Responder algumas coisas que ficaram em aberto. Então é isso, pessoal, uma semana muito legal para a gente poder mudar diante de situações inesperadas que podem acontecer aí nesse eclipse. Ó, um beijo para vocês, meus contatos estão aqui, dá um joinha aí no canal, se inscreve e aperta o sininho, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, boa semana, tchau, tchau.